diante dos textos de hoje, tanta riqueza, né, e possibilidade de reflexão, vou oferecer para vocês uma das possibilidades hermenêuticas, né, a gente poderia dizer, desses textos que vocês já ouviram várias vezes, né, já meditaram, né, as pessoas que têm uma caminhada cristã, escutam este texto e leem este texto com muita frequência na nossa liturgia ou fora dela. Então vou me ater a alguns aspectos, na verdade não a alguns aspectos, na verdade um aspecto muito central da liturgia de hoje, que é conversar um pouquinho sobre essa narrativa das tentações, né? Primeira leitura e o Evangelho sobretudo, né? Na primeira leitura nós temos a grande tentação que emerge da narrativa a partir desse diálogo entre esses três personagens, né? As duas criaturas, na verdade as três criaturas, porque a serpente também aparece como uma criatura, a mais astuta de todos os animais, né? E aparece este aspecto da tentação que na teologia nós chamamos de tentação primordial, porque é a primeira de todas, é aquela que fundamenta todas as tentações. E apesar de muitas coisas serem ditas sobre isto, o mais importante, né, segundo a nossa tradição cristã, é perceber que a tentação dos nossos pais, né, quando nós falamos dos nossos pais, nós falamos da narrativa de Adão e Eva, também é a nossa. Como que aparece essa tentação, né? Um enunciado da serpente que é: vocês não morrerão e vocês serão como deuses. Essa é a tentação primordial, né? Diante da possibilidade da angústia e da morte, o homem quer perpetuar a sua existência e por isso ele se coloca no lugar de Deus e não aceita a sua criaturalidade. Essa é a tentação primordial. Se a gente olhar para as culturas, a gente vai perceber isso o tempo todo, né? Então a gente tem lá no Egito o faraó como o pretenso filho de Deus e se coloca como um próprio Deus, né? A gente olha lá para a cultura grega, a gente vai ver o fenômeno dos semideuses, né? Que é o sonho de todo filho do homem naquele contexto, né? Que ele seja como Hércules, não somente filho de um humano, mas também filho de um Deus. É um mito do semideus, né? Se a gente olhar em todos os tempos, nós vamos perceber esse anseio do que seria a eternidade e do homem que se coloca diante da sua finitude, da possibilidade da morte, nessa revolta contra Deus e por isso quer de alguma forma destroná-lo. Na idade moderna, a gente vai ter a exacerbação, né, do que é a subjetividade da própria razão e a razão que destrona, não é isso? O lugar de Deus. É isso que vocês escutam falar sobre o teocentrismo, antropocentrismo, essa onda aí que vocês escutam nos cursos, né, onde a gente lida com isso. E se a gente pega ali, eu nem digo que é modernidade, porque historicamente já está quase na contemporaneidade, né? O resumo de tudo isso é o mito do Frankenstein, né? Essa narrativa que nós sabemos e conhecemos, né? Na verdade, o monstro de Frankenstein, né? Ou seja, pela técnica e pela razão eu ocupo o lugar de Deus e crio a vida. E nós, pequenos Frankensteins ou grandes, vamos criando monstrinhos na nossa vida, justamente por não nos colocar no lugar que nos pertence, que é o lugar da criatura. E se existe uma eternidade, nós a recebemos e não a criamos. Amém? É disso que se trata a primeira tentação. Nós não somos eternos. E se recebemos alguma possibilidade de eternidade, é por graça do Criador. Então, atenção nessa primeira tentação, porque ela não pertence ao passado, não. Faz parte da nossa vida. Mas vamos lá para as três tentações, para a gente avançar um pouquinho na nossa homilia e ir fechando, que são as tentações que aparecem hoje nesse diálogo entre Cristo e o tentador no deserto. Notem que a primeira tentação, ela não tem a ver com coisa supérflua. E isso é muito interessante, né? O diabo não oferece em primeiro lugar a Jesus, Deus e homem,
E aí, a partir da humanidade de Jesus, coisa supérflua. O que ele oferece na primeira tentação tem a ver com uma necessidade. Tem fome? Transforme estas pedras em pães. Tem fome? Come. E o que isso diz pra gente? Fiquem atentos, porque as pessoas que fizeram algum progresso na vida espiritual, elas não são tentadas e não se sentem tentadas por coisas supérfluas, porque já fizeram um progresso, né? O risco das pessoas que fizeram algum progresso na vida espiritual é justamente caírem nas tentações de coisas necessárias. Tem fome? Come. Que não é uma tentação supérflua? Não é compra um carro de luxo, não tem a ver com isso, né? São coisas muito básicas. E aí isso diz muito pra gente, né? Tem fome? Come. Ganha pouco? Dá um jeitinho para ganhar mais, não importa se passa em cima dos outros. Sentiu desejo por outro alguém que não é a sua esposa ou seu esposo? Dá um jeitinho lá e sacia este desejo. Ou seja, esta primeira tentação tem a ver com as nossas fomes, né? E aí a resposta de Jesus é uma resposta, como sempre, né, de sabedoria plena, que é: cuidado, não somente de pão vive o homem. É uma resposta que tem a ver com a superação da animalidade em nós, da barbárie. Quem vive de ração, só de ração, é cachorro. E mesmo assim, com a nossa cultura dos pets, a gente dá bastante carinho ainda, não é verdade? Mas, literalmente, quem vive somente de ração é animal. Nós não somos chamados a viver somente de pão. E nós não somos chamados a viver movidos somente pela nossa fome. Já dizia por aí um pessoal da nossa cultura popular, não é isso? Os músicos por aí que vocês conhecem, a gente não quer somente comida, não é verdade? Então, nessa primeira tentação, nós somos chamados a superar a nossa animalidade. Quem vive de ração, somente de ração, é animal. Então prestem atenção, se vocês só vivem e são movimentados somente a partir da fome de vocês, se só a fome de vocês move vocês, tem alguma coisa errada. Não pode ser. O homem não vive somente de pão. E não fui eu que escrevi este texto, tá? Faz parte da nossa tradição cristã. Então o convite a sair da animalidade, eu gosto muito de poder fazer essas conexões, porque nos ajudam a perceber, né, a mensagem do Evangelho. Quando a gente pega lá, por exemplo, a antropologia aristotélica otomista, coisa que a gente aprende no ensino médio que a gente esquece, né? Aí tem lá as 3 dimensões da alma: alma vegetativa, alma, né, vamos dizer assim, sensitiva e intelectiva. Tem alguém lá no hospital que perdeu a capacidade de pensar e às vezes a capacidade de sentir, não tem mais lá a possibilidade de reflexo. A gente fala assim: fulano está vegetando, não é verdade? Então é o chamado a não somente superar a função vegetativa, nutritiva do nosso corpo, né, mas também a função animalesca, que é viver movido pelas paixões. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Existe em nós uma centelha divina e por isso nós não vivemos somente de pão. Segunda tentação tem a ver com as tentações, tem a ver com muitas coisas, mas uma possibilidade, né, na nossa tradição cristã de interpretar, que tem a ver com a nossa tentação, com as tentações do nosso campo afetivo. Olha só o que o diabo fala para Jesus: se és filho, significa se você é realmente amado pelo Pai, pula daqui. Né? Se és filho, tem a ver com as tentações do nosso, vamos falar assim, né, do nosso campo afetivo mesmo. E a gente pode traduzir isso quando a gente coloca nas nossas relações pessoais essas condições: se você me ama, se você me ama, se você me ama. A gente vai impondo condições, né, e pedindo provas de amor pela nossa insegurança afetiva, e vamos caindo nas tentações e construindo relações de dependência que adoecem o outro e nós mesmos, né? Essa tentação é a tentação, vamos dizer assim, de reduzir o amor, às vezes, a atos
concretos de serviço, e aí nós perdemos a dimensão bonita do amor, que é da confiança. Vamos traduzir para a gente passar para a última tentação. Amor, cheguei hoje tarde porque eu estava com os colegas depois do serviço. Você tem duas opções. Sim, arrisco a dizer sim, é verdade, vem jantar comigo, ou fecho a cara e isso é mentira. Sim ou não? Se você me ama, chega todo dia no horário certo, não saia com seus colegas. Mas tem relações que funcionam assim, sim ou não? Sim. Então, leiam entre linhas o que significa essa tentação do se és filho, pula. Se és filho, pula desse prédio. Se você se sente amado, ou se você me ama, faça. Cuidado. Terceira e última tentação para terminar a nossa homilia é a tentação da idolatria. Vou te dar tudo isso se você se ajoelhar diante de mim. Resumindo, essa tentação se esboça na nossa vida todas as vezes que nós nos ajoelhamos diante de algo ou de alguém que não seja Deus. E cuidado, porque o leque aqui é muito amplo. Há 6 dias atrás, dois homens perderam um jogo de sinuca lá no Mato Grosso, voltou para casa, pegou uma arma e matou 7. Parece que entre esses 7 tinha uma criança de 12 anos. Se ajoelhou diante do jogo. Há um mês atrás, um grupo de torcedores cercaram um ônibus e quase que matou todo mundo que estava lá dentro, em São Paulo. Todas as vezes que você se ajoelha diante de algo ou de alguém que não seja Deus, você é um idólatra. E isso é uma tentação. Cuidado, porque não é só se ajoelhar diante de uma personalidade política ou pensar que ele é o Deus salvador da pátria. E aqui lado A, o lado B, tá? Pau que dá em Chico, dá em Pedro, em Mané. E eu não tenho rabo preso, digo isso com, perdão pela expressão, mas com todas as letras. Todas as vezes que você se ajoelha diante de algo ou de alguém que não é Deus, você é um idólatra. Mas pode ser também diante de uma teoria, ou diante de uma doutrina, ou diante da pessoa mais amada. Hoje eu disse isso lá no retiro, né? Nós fizemos um retiro. Algumas pessoas ficam meio chateadas comigo, né? Quando a gente fala, por exemplo, ninguém é vida de ninguém. Ah, fulano é minha vida. Cuidado. Pode ser até o amor da sua vida, mas não pode ser sua vida. Porque a sua vida está escondida em Deus. Por se dobrar diante de filhos, pais criam pequenos monstrinhos. Não é isso? Por se dobrar diante da pessoa que deveria ser o amor da sua vida de forma absoluta, esse dobramento, você cria problemas no futuro. A pessoa morre e te leva junto. Quando você coloca a sua vida na bolsa de valores e ela quebra, você quebra, né? Então cuidado com essa terceira idolatria, né? Com todas elas, né? Peçamos a Deus que sustente a nossa vida e que nos ajude a perceber essas tentações no dia a dia, né?